quero começar orando, Quero convidar você a fechar os seus olhos, a confessar os seus pecados a Deus e a pedir perdão a Ele pelos atos que você cometeu, que desagradaram o coração de Deus, que foram contrários à palavra do Senhor. E depois de confessar os seus pecados, pedir para que Ele fale contigo nessa noite. Nosso Deus, como cantamos agora há pouco, Ele ressurgiu, a morte venceu, Ele está vivo. Ele pode falar contigo. Ele quer falar com você. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este dia e por esta oportunidade de estar aqui em tua casa ouvindo a tua palavra. Mas queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, nós somos fracos, falhos e infelizmente a gente ainda continua pecando. Nós clamamos a Ti, perdoa os nossos pecados, Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós te agradecemos pelo fato do Senhor não desistir de nós e estender a Tua mão todas as vezes que clamamos ajuda Sua, Pai. Por isso, mais uma vez, nós te pedimos, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Te pedimos para que o Senhor abençoe a vida do pastor Nelson no aniversário da igreja onde ele está falando, use a vida dele também poderosamente. Enquanto nós que aqui estamos, nós clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações. Te peço para que o Senhor não permita que eu atrapalhe o Senhor nessa noite, mas que seja o Senhor falando através de mim, apesar de mim e muito além de mim. Em nome de Jesus, essa oração que eu te faço. Amém. O título da reflexão desta noite é Carne Fraca, os degraus da corrupção humana. Acredito que, provavelmente, ao ouvir este título, você tenha se lembrado da Operação Carne Fraca, que está sendo realizada pela Polícia Federal Brasileira, que iniciou no dia 17 de março deste ano. Essa operação apontou as maiores empresas do ramo alimentício, tais como JBS, a dona da Seara, Swift, Friboi e Vigor, e BRF, a proprietária da Sadia e Perdigão, como responsáveis por adulterar a carne que vendiam para o mercado interno e externo. No total, o escândalo da carne adulterada envolveu mais de 30 empresas que foram acusadas de adulterar essas carnes, trocar a data de validade e usar produtos químicos para maquiar o estágio de estrago, putrefação das carnes, além de apontar agentes do governo acusados para liberar a venda dessas carnes. Em síntese, é nisso que consiste a ação da Polícia Federal. Mas algo que é interessante nesta operação é o título dela, Carne Fraca, porque este remete não apenas à qualidade da carne vendida, mas também remete à qualidade da carne que vende. Este título desta operação não diz apenas que as carnes vendidas são fracas, de qualidades baixas e ruins, mas diz também que a carne daqueles que fizeram estes atos criminosos é uma carne fraca. Tão fraca que caíram na tentação da ganância. Por isso, carne fraca não é apenas a carne vendida, mas é a carne que se vendeu. E hoje nós falaremos exatamente sobre isso. Nós falaremos sobre a carne fraca que existe em nós e falaremos sobre os degraus da corrupção humana que nos puxam para o fundo do poço. E aprenderemos a partir daí como nos livrar, como vencer as tentações. Eu acredito que conhecer os degraus que nos levam para o fundo do poço é de extrema importância.
Tão importante quanto saber os degraus que nos levam para o topo da vida, é necessário, é importante também conhecer e saber os degraus que nos levam para o fundo do poço. Porque a partir do momento que tomamos consciência disso, é que nós começamos a desviar os nossos passos deste caminho que nos leva à morte, deste caminho que nos leva à destruição. A história que nos servirá como base para refletirmos sobre carne fraca é a história de um homem muito forte, porém tinha uma carne muito fraca. Nós contaremos a história de um homem que começa a sua história no topo da vida, tendo tudo para dar certo, porém termina no fundo do poço, trilhando todos os degraus da corrupção humana. O personagem a qual me refiro e que nos servirá de base para a reflexão dessa noite é Sansão. E eu convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 16, e nós vamos ler do verso 4 até o verso 21. Juízes, capítulo 16, verso 4 até o verso 21. A história de Sansão começa no capítulo 13 de Juízes. Essa história ela inicia com um relato dizendo que Israel havia se distanciado do Senhor e por isso o Senhor havia entregue Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Termina esse relato e então começa o relato do nascimento de Sansão. O relato do nascimento de Sansão começa com a aparição de um anjo que se apresenta a uma mulher que era estéril. E essa mulher, então, em diálogo com o anjo, ele diz para ela: você vai ter um filho, e este filho vai ser consagrado ao Senhor, ele vai ser um nazireu. Nazireu, o significado da palavra nazireu é separado, é consagrado. Os nazireus não podiam beber vinho, tomar qualquer tipo de bebida fermentada, nem se alimentar com nada que fosse impuro, e também não poderia tocar em cadáver e cortar o seu cabelo. Todos estes atos eram uma forma de mostrar tanto para o nazireu quanto para a sociedade que ele era uma pessoa separada, escolhida por Deus. Este anjo aparece, fala para essa mulher que ela receberia um filho, diz para ela que ele seria consagrado ao Senhor e também diz o nome do filho. Ele se chamará Sansão. O significado do nome Sansão é sol, brilho. Guardem bem este nome porque ele vai servir a nós no final da história como uma contraposição da realidade que Sansão termina a sua história. O anjo aparece, diz que o milagre ia acontecer, diz que ele seria consagrado ao Senhor e diz o nome de Sansão, mas também diz qual era a missão para a qual o Senhor usaria aquele menino. O anjo diz à mãe de Sansão: este garoto iniciará a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. Quando nós olhamos para o início da história de Sansão, nós vemos Sansão começando em alta performance. Vemos Sansão começando no mais alto estilo. Ele começa a sua história a partir de um milagre. Para que ele viesse no mundo, o milagre teve que acontecer. Ele começa tendo uma consagração desde o ventre. E depois ele ainda recebe da parte de Deus a orientação que é dada aos seus pais como ele deveria ser criado. Porque o pai dele, quando ouve a mãe dizendo tudo o que tinha acontecido, de todo o diálogo que ela tinha tido com o anjo, o pai fala: não, esse anjo tem que falar comigo também, que eu quero saber algumas coisas. Então ele ora ao Senhor e o anjo aparece para o pai e o pai faz a seguinte pergunta: como que a gente tem que criar Sansão? E o anjo ensina então tanto o pai quanto a mãe como eles deveriam criar Sansão. Então tem um milagre que acontece, tem uma consagração no ventre e ainda tem a metodologia de ensino que aquela criança seria educada. Alta performance, topo da história. Se a gente olhar outros personagens da Bíblia que começaram desse jeito, a gente vai encontrar João Batista e Samuel. João Batista e Samuel também eram nazireus. João Batista e Samuel também são frutos de um milagre, mas os dois eram estéreis. E o milagre teve que acontecer para que eles viessem ao mundo. Sansão começa no nível de João Batista e Samuel. Mas quando a gente olha para a história de Sansão, a gente vê as coisas mudando aos poucos. Ok, este é o início da história de Sansão.
termina essa narrativa do nascimento de Sansão, aí começa uma sequência de narrativas de histórias e acontecimentos na vida de Sansão. Tem a narrativa que conta aquele momento em que Sansão matou um leão com as mãos. Depois tem aquele episódio que ele pega 300 raposas e amarra essas raposas pelo rabo e coloca uma tocha de fogo nelas e solta essas raposas pelo meio das lavouras do povo filisteu. Tem um outro momento em que ele estoura o portal de uma cidade no peito e pega esse portal e coloca no alto de uma montanha. E também tem a narrativa, uma das mais conhecidas da história de Sansão, que é quando ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Vale a pena ler a história de Sansão, uma história muito interessante. E é depois de tudo isso que acontece a nossa narrativa. Juízes, capítulo 16, verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas é tudo que eu falei aqui para os irmãos, tá? Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a Dalila: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas nos seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você só me fez de boba, mentiu para mim. Diga-me, conte-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender em uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode me dizer que ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila ouviu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão.
Quando a gente olha para a história de Sansão, a gente vê algo que é muito interessante. Milhares de homens não foram capazes de destruir Sansão, mas bastou uma mulher para colocar Sansão no fundo do poço. Esse fato não ressalta o poder das mulheres, mas abre os nossos olhos e nos desperta para o poder destrutivo do nosso ponto fraco. Quando nós olhamos para a história de Sansão, nós nos deparamos e refletimos que todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos um ponto que nos fere, que nos toca, o nosso calcanhar de Aquiles. E por compreender que todos nós temos um ponto fraco, é que dizemos e concordamos que a nossa carne é fraca. Embora o exemplo que nós vamos usar hoje seja de um homem que tem o seu ponto fraco alojado na área da sexualidade, os degraus que serão apresentados aqui nessa noite, eles servem a todas as pessoas, de todos os sexos e para todos os tipos de ponto fraco. Portanto, o meu convite para você nessa noite é para que você se transporte para dentro desta história com os seus pontos fracos e reflita sobre a sua realidade de vida e veja se você está trilhando estes degraus para o fundo do poço. E se a sua conclusão for, eu estou trilhando estes degraus para o fundo do poço, a minha palavra para você é: reaja a isto. Não veremos apenas estes degraus, não veremos apenas essas estratégias do inimigo de nos puxar para baixo, de nos derrubar, de destruir a nossa vida, mas veremos também uma forma de reagir a isso. Veremos também uma forma de mudar a nossa rota. Eu convido você para se colocar dentro desta história com a sua tentação, com a sua carne fraca. Quando nós olhamos para a história de Sansão, o primeiro degrau para a corrupção humana que podemos ver aqui é a paixão da carne. Veja o que está escrito no verso 4 do capítulo 16. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Ele se apaixonou. O primeiro degrau da queda de Sansão, no caso de Dalila, foi permitir ser guiado pela paixão da carne. Foi pelo fato dele ter se colocado como refém da sua paixão que ele deu o primeiro passo para a sua queda. Paixão no hebraico é ter afeto. Paixão no hebraico é também adorar. A variabilidade de sentido deste termo, dessa expressão no hebraico é muito grande. Ela vai desde o amor divino até os apetites carnais do ser humano. Essa palavra é usada no hebraico para se referir tanto para o sentimento do ser humano para com o seu próximo, como também o amor pela vaidade, o amor pelo mal e até o amor pela morte. Jeremias usa essa palavra no seu livro, no capítulo 14, verso 10, dizendo e acusando o povo que eles amavam o ato de andar errante. Quando nós olhamos para esta palavra e vamos compreender um pouco melhor o sentido dela, a ideia que ela nos traz é que paixão é aquilo que faz os nossos olhos brilhar. Em síntese, é isso. E todos nós temos algo pelo qual nossos olhos brilham. Coisas, pessoas, status, pelo qual o nosso coração se apaixona facilmente. No caso de Sansão, foi Dalila. E o grande problema foi que ele se permitiu ser guiado por essa paixão e não levou em conta a sua fé, não levou em conta os seus valores, não levou em conta a sua missão. Quando nós olhamos para este fato na vida de Sansão, nós nos deparamos com um desafio para nós nos nossos dias. Se nós queremos ter um final diferente de Sansão, nós não podemos nos permitir ser guiados pelas nossas paixões. Nós temos de ser guiados pelos nossos valores. Eu sei que a grande tônica do nosso mundo hoje é: siga o seu coração, siga as suas paixões, porque o que importa é ser feliz. Eu sei que muitas músicas vão nesse sentido, e toda a ideia que se constrói é que nós somos reféns do nosso coração.
que o que nós temos que fazer é, se o nosso coração nos puxa para determinada coisa, o que temos de fazer é correr atrás disso, porque afinal de contas é o nosso coração que sabe onde está a felicidade. Então, independente do que for, independente qual seja a situação, independente qual seja o caso, a causa ou a atitude, se teu coração te pede para fazer, faça. Esta é a grande tônica que o mundo nos traz. Siga o teu coração, siga as tuas paixões que você vai ser feliz. Porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós nos deparamos com dois textos que dizem para nós uma verdade muito diferente. Vamos ver os textos. Próximo slide. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem poderá conhecer? Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento as coisas mudaram. Jesus veio, o coração ficou melhor. Mas não é isso que está lá em Gálatas, no Novo Testamento não. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esses dois textos nos ensinam que o nosso coração não pode ser a bússola para a nossa tomada de decisão. Não são as nossas paixões que têm que determinar a nossa palavra final sobre determinado assunto. As pessoas que vencem na vida, meus irmãos, são aquelas que conseguem subordinar as suas paixões aos seus valores. As pessoas que conseguem se manter fiéis a Deus até o final da sua vida são aquelas que conseguem subjugar as paixões da carne aos seus valores. Meus amados irmãos e irmãs, Cristo nos chama para uma realidade na qual saímos dessa lógica de reféns das nossas paixões e passamos a ser servos que sacrificam as suas paixões carnais por amor a Deus, por amor a nós e por amor aos nossos próximos. Porque se nós formos levados pelas nossas paixões, tenha certeza de uma coisa: nós iremos nos machucar. E não apenas nós iremos machucar as pessoas, porque o nosso instinto, os nossos desejos, as nossas paixões, muitas vezes são autodestrutivas. E o Senhor nos chama para mudar, o Senhor nos chama para sairmos dessa rota. E de maneira muito prática e muito didática, eu vou dizer o que eu uso para buscar viver alinhado com os meus valores e não ceder às paixões da minha carne. Para que você consiga fazer isso na sua vida, você precisa ter duas coisas muito claras na sua mente. Primeira, quem você é. Segundo, onde você quer chegar. Todas as vezes que a tentação bater no seu coração, bater na sua porta, responda para você e responda para a sua tentação quem é você e onde você quer chegar. Vou dizer para você como isso funciona na minha vida e como eu tenho de responder. Todas as vezes que a tentação bater na minha porta, eu tenho que dizer a ela quem eu sou. Eu sou Emanuel Rubens de Carvalho, filho e servo do Deus vivo, casado e pastor da Igreja de Cristo. Quando eu respondo isso, eu estou dizendo qual é a minha identidade. A partir deste pressuposto, eu consigo avaliar as possibilidades, as tentações e as paixões para ver se isso combina comigo ou se isso destrói a minha identidade. Não tenho de dizer apenas quem eu sou, mas tenho de dizer onde quero chegar. E então eu respondo: onde quero chegar? Quero terminar a minha vida sem ter do que me envergonhar e tendo cumprido a minha parte na missão de Deus. Quando respondo a essa pergunta, eu começo a analisar as paixões e vejo quais delas irão manchar a minha história. E aí eu consigo dizer não a elas. Eu consigo avaliar todas essas paixões que a carne muitas vezes me puxa e ver se isso é algo que está tirando do meu foco, que está me tirando do foco, que está me levando para um caminho diferente. Eu acredito que se Sansão tivesse respondido essas duas perguntas, quem eu sou e onde quero chegar, provavelmente ele não teria se entregado à paixão carnal que brotava no coração dele por Dalila. Por mais apaixonado que ele estivesse por Dalila, ele ia ver que ela não combinava tanto com ele, porque afinal de contas, ele era separado por Deus. Quando nós refletimos sobre isso, a pergunta que nos vem é: o que tem te puxado para baixo? O
O que tem puxado você para o fundo do poço? Quando a gente para ver essa história, essa parte da história de Sansão, a gente para olhar este degrau, a pergunta que nos vem é: quem é você? E onde você quer chegar? Essa é uma resposta que nós temos de ter na ponta da língua, porque isso nos ajudará a ser guiados, não pelas paixões, mas pelos nossos valores. Quem você é? Onde você quer chegar? Responda a tudo isso que está te puxando para baixo com essas respostas, porque isso vai te ajudar a livrar o seu pé do degrau da paixão da carne. Olhando ainda para a história de Sansão, o segundo degrau para a corrupção humana é a indução. Veja que está no verso 5 do capítulo 16. Verso 5 do capítulo 16 diz o seguinte: os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que amarremos e o subjuguemos. Veja, primeiro Sansão se apaixonou por Dalila. Depois, Dalila vai usar a estratégia da indução. Indução no hebraico é persuadir, é enganar. O persuadido no hebraico, de maneira bem literal, é a pessoa imatura. É aquele que tem a cabeça aberta para qualquer tipo de engano. É aquele que não conseguiu desenvolver em si a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Meus irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Em última análise, nós somos responsáveis por sermos enganados. Nós é que permitimos ser enganados. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio capítulo 11, verso 16: não se deixem enganar e serem levados a desviar-se. Eu digo que somos nós que permitimos ser enganados, porque a responsabilidade de buscar a sabedoria é nossa. É nós que temos que correr atrás dessa sabedoria para aprender, para conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Essa é uma responsabilidade nossa. E meus irmãos, não se engane, o pecado sempre vai tentar nos enganar. A embalagem sempre vai ser bonita e tentadora, mas o rótulo sempre vai ser diferente do conteúdo do pecado. O rótulo sempre vai ser poder, prazer, liberdade, resolução de problemas e o caminho mais fácil. É isso que vai vir estampado na cara do pecado. Porém, o conteúdo que vem dentro do pecado sempre vai ser destruição e morte. No caso de Sansão, o rótulo era uma mulher que lhe agradava o coração. O rótulo era atenção, o rótulo era carinho. Mas qual era o conteúdo? Destruição e morte. Em nossa vida, o inimigo vai usar a mesma estratégia para nos derrubar. Primeiro, ele vai mostrar algo que o nosso coração vai se apaixonar. E depois ele vai tentar nos enganar. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, ele nos apresenta algo que faz os nossos olhos brilharem. Faz o nosso coração bater mais forte, faz a gente considerar a possibilidade daquele caminho. Mas aí a gente vai se lembrar: não, eu não posso agir dessa forma porque eu sei quem eu sou e eu sei onde eu quero chegar. Aí então entra o segundo passo da estratégia do inimigo para nos derrubar. Ele vai tentar nos enganar. E ele vai dizer: bom, não é bem assim não. Você está falando quem você é, você está falando onde você quer chegar e está entendendo tudo isso aqui muito errado. Não é bem assim não. Você pode mentir, porque afinal de contas você tem que sustentar a sua família. Você pode comprar um pouco mais, mesmo que isso comprometa a saúde financeira da sua família, porque afinal de contas você tem que ser feliz. Você pode trair, você pode dispensar um tempo lá na pornografia, porque afinal de contas a sua mulher não te dá muita atenção. Você está precisando de carinho, você está precisando de atenção. Você pode, não tem problema. Meus irmãos, o rótulo sempre vai ser bonito, mas nunca se esqueça,
que o conteúdo sempre será destruição e morte. Mas aí a questão que vem na nossa mente é: como conseguir encontrar a sabedoria para a gente discernir o certo do errado? Como a gente vai conseguir ter a clareza para olhar com os olhos de Cristo para aquela tentação? Então, a palavra de Deus nos traz dois caminhos. O primeiro caminho: busque a sabedoria no Senhor. Você quer ter clareza sobre a tentação? Você não quer ser enganado? Você não quer cair neste degrau? Busque a sabedoria no Senhor. Provérbios capítulo 2, 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ora, quando nós olhamos para este texto, meus irmãos, nós começamos a entender a Bíblia como um manual de sobrevivência. É isso que é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, é o nosso manual de autodefesa, é o nosso manual de proteção. Meus irmãos, muitas vezes este livro me livrou de enganos, mas muitas vezes também eu caí em engano por não ter dado o devido valor a este livro. A palavra de Deus também diz no Salmo 115, no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A quantidade de enganos que somos submetidos é proporcional ao valor que damos a este livro. Não se engane, meus irmãos e minhas irmãs. Se vocês querem não ser enganados pelo inimigo, pelas artimanhas do inimigo, se vocês não querem cair em tentação, o primeiro passo para não ser enganado é: tenha fome da palavra de Deus, porque é deste livro aqui que nos sai a clareza para interpretarmos a nossa vida, para analisarmos todas as situações que acontecem no nosso dia a dia. Sem a palavra de Deus nós somos facilmente enganados. É a palavra de Deus que abre os nossos olhos para ver os caminhos errados. É a palavra de Deus que lança a luz para estes potes do pecado e nos revela qual é o conteúdo deles. Sem isso nós não passamos de crianças imaturas que são enganadas, que são induzidas pelos erros. Sabe por que muitas vezes somos induzidos? Porque muitas vezes somos enganados? Não é culpa de Deus, é culpa nossa. É porque nós não estamos dando o devido valor à palavra de Deus. Meus irmãos, este livro aqui, que você tem no seu celular, que você tem na sua casa, isso aqui é para mudar a vida. Isso aqui é para nos livrar de enganos, de indução, de pecado, de queda. É para isso que este livro serve. Qual é o valor que você tem dado a este livro? Quanto tempo você tem dedicado a clarear a sua vida com a luz da palavra de Deus? Você quer parar de cair? Você quer parar de ser enganado? Valorize esse livro. Valorize a palavra de Deus, porque é ela que te dá sabedoria. Ela que abre o seu entendimento. Ela que te ensina a viver. Se nós queremos alcançar essa sabedoria, o primeiro passo é buscar essa sabedoria no Senhor. O segundo passo é: ouça conselhos de pessoas certas. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 19, verso 20: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Algo que chama a minha atenção na história de Sansão é a forma como ele escondia as coisas dos pais dele. É impressionante que a Bíblia se preocupou em registrar isso, a forma como Sansão escondia as coisas que está escrito aí. Capítulo 14, verso 6, finalzinho do verso, Juízes 14, verso 6, falando sobre Sansão: mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram. Juízes 14, verso 9, o finalzinho também: mas não lhes contou que tinha tirado mel do cadáver do leão. Capítulo 14, verso 16 no meio, Sansão dizendo: nem a meu pai nem a minha mãe expliquei o enigma. Eu acredito que o objetivo desse registro é mostrar que Sansão não buscava conselho dos seus pais. Dessa forma, nos é apresentado um Sansão que guardava segredo das pessoas que poderiam ajudá-lo. Esconder coisas de pessoas que o Senhor coloca em nossa vida para nos aconselhar
é uma armadilha que nós criamos para nós mesmos. Isso aqui não é só para jovem e adolescente, mas isso aqui também é para adulto, para pessoas de mais idade. Esconder coisas de pessoas que o Senhor colocou em nossa vida para nos aconselhar e para nos ajudar é uma armadilha que nós criamos para nós mesmos. Sabe por quê? Porque a gente fica isolado no nosso mundinho e a gente vai sendo induzido, a gente vai sendo levado sem que perceba. Não faz bem a gente viver em um mundo de segredos. Tenha pessoas para você confessar os seus pecados. Tenha pessoas para aconselhar você. Isso ajudará você não ser enganado. Quais são as pessoas que você tem ouvido? Com quais pessoas você tem aberto o seu coração e colocado os seus pecados e pedido ajuda? Quais são as pessoas que você tem compartilhado as suas lutas e as paixões da sua carne? Se você não quer dar um segundo passo rumo ao fundo do poço, busque a sabedoria, valorize a palavra de Deus e busque conselhos das pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar. A pergunta que nos vem é: qual é o valor que você tem dado à palavra de Deus? Quais são as pessoas que têm te aconselhado? E quais são os seus segredos? Se você tem muitos segredos, muitas coisas a esconder, cuidado. Muito cuidado. Porque feridas abafadas e não tratadas infeccionam e posteriormente geram uma morte. Se você não quer dar o segundo passo no degrau do engano, busque a sabedoria da parte de Deus. Busque conselhos com as pessoas certas. O terceiro e último degrau para a corrupção humana é o cansaço. Veja o que está no capítulo 16, verso 16 e 17. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça. Por que ele contou o segredo? Vamos lá. Porque ela cansou ele. Ela venceu ele pelo cansaço. Sabe, é interessante porque essa não foi a primeira vez que isso aconteceu na vida de Sansão. Sansão errou desta vez porque não conseguiu fugir deste pecado e ficou ali exposto e foi vencido pelo cansaço, tanto nesta vez quanto no primeiro casamento. No primeiro casamento de Sansão aconteceu o seguinte fato: ele se encantou por uma mulher, se apaixonou por uma mulher, e aí ele, vou casar com ela, marcou a festa, chamou os amigos filisteus, e aí no meio da festa ele falou: eu vou fazer um enigma aqui, se vocês conseguirem decifrar esse enigma, eu pago a aposta, se vocês não conseguirem, vocês pagam a aposta para mim. Fizeram uma aposta, se eles conseguissem, Sansão pagaria, se eles não conseguissem, eles pagariam para Sansão. No meio da festa, eles não tinham conseguido decifrar o enigma, então eles tiveram a brilhante ideia. Qual foi a ideia deles? Vamos chegar na esposa de Sansão e vamos ter uma conversinha com ela. Eles chamaram a noiva, a esposa de Sansão, de lado, e falou o seguinte: olha, você vai ter que descobrir de Sansão o segredo do enigma, porque se você não descobrir, a gente vai queimar você e o seu pai, e a família do seu pai. Esses são uns amigos legais para o Sansão chamar para a festa, né? Ele faz o enigma, se ele você taca fogo na noiva. É engraçado que ele não fala que é do fogo na sogra, né? Era só no sogro, na família do sogro. Ele queria judiar mesmo de Sansão, deixar a sogra vir e matar a noiva. Não que eu tenha problema com a minha sogra, mas ela tem isso. Ok. E aí ele falou: olha, a gente vai matar a gente vai tacar fogo em você, no seu pai, na família do seu pai.
E veja qual foi a estratégia que ela usou para tirar o segredo de Sansão. Capítulo 14, verso 16 e 17. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem ao meu pai, nem à minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Verso 17. Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Qual foi a estratégia usada para derrubar Sansão nessas 2 vezes? Cansaço. Nas 2 vezes, Sansão foi derrubado pelo cansaço. Como é que funciona, meus irmãos? O inimigo vai colocar na sua vida uma paixão, algo que vai puxar você. Você vai olhar para aqui e vai falar: eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, isso não combina comigo. Então ele vai tentar a estratégia da indução, do engano. E você vai falar: eu preciso buscar a sabedoria da parte de Deus e buscar conselho. E aí você vai buscar conselho, você vai buscar sabedoria da parte de Deus. E você olha para aquele problema com os olhos de Cristo e fala: isso leva à morte, isso, embora tenha um rótulo muito bonito, isso vai me destruir. Aí você pensa que acabou. Mas a verdade não acabou. Ele vai continuar tentando. E vai tentar te vencer pelo cansaço. Tenha certeza disso. Todos os dias o inimigo vai tentar te derrubar. E aí você pode falar: poxa, o pastor Emanuel está virando pentecostal, agora está falando de diabo direto a mensagem inteira. Meus irmãos, eu não estou virando pentecostal, eu sou cristão, evangélico, acredito no Espírito Santo, acredito em Deus. E esse negócio de diabo está na Bíblia, tá? Quem decretou a guerra entre nós e o inimigo não foi eu, foi Deus. Aí vocês discutem com Deus. Deus que falou lá: nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os espíritos e potestades do mal. É Ele que brama ao nosso derredor tentando nos derrubar. Isso tem que ficar muito claro, porque uma das estratégias do inimigo é a gente começar a ignorar esse plano dele. E o plano dele é assim, é tentar nos derrubar, é insistir dia após dia, querendo a nossa derrota, querendo a nossa destruição. E ele vai tentar nos vencer pelo cansaço. Eu sei que uma frase que a gente ouve muito na igreja é: Deus não desiste de você. E acredito que todos já ouviram essa frase, porque eu também já falei e falo essa frase aqui. E isso é uma verdade, Deus não desiste de nós. Mas existe uma outra frase que nem sempre é falada nas nossas igrejas: o diabo também não desiste de você. E ele vai tentar até o último dia da sua vida te derrubar. Ele vai tentar de todas as formas, de todos os jeitos, a todo tempo, escolher o momento certo, a hora certa, para te dar o bote. Sabe como fugir disso? O conselho que a palavra de Deus nos traz para não sermos vencidos pelo cansaço é: não viva no limite. Se uma das estratégias do inimigo para nos derrubar é nos vencer pelo cansaço, então não viva no limite. Nós temos a tendência de andar na beira do abismo. Isso é algo nosso, impressionante, a gente herdou isso de Adão. A pergunta que a gente sempre se faz é: quantos passos eu ainda posso dar para mais perto do abismo sem que eu caia no pecado, sem me queimar? E aí a gente vai tendo mais ou menos a mesma postura que Sansão, que primeiro diz a Dalila: me amarre com 7 fitas de couro, depois me amarre com cordas virgens, depois amarre as minhas tranças, depois rape minha cabeça. Muitas vezes a gente começa como Sansão, com algo muito distante da nossa queda, e passo a passo a gente vai se aproximando da queda. E quando a gente menos espera, lá estamos nós, com a cabeça no colo de Dalila, dormindo, com a nossa cabeça raspada e os nossos olhos furados. Por isso o conselho é: não viva no limite. Faça como José, fuja.
Quando José se deparou com a mulher de Potifar, ele não ficou: ah, será que se eu der um abraço é pecado? Será que se eu ficar olhando é pecado? Não, a hora que ele se deparou com o pecado, a hora que ele se deparou com a tentação, o cara fugiu, ele correu. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês não querem cair em tentação, se nós não queremos cair, fuja, rompa a relação com o pecado, decrete a separação, porque todas as vezes que brincamos com fogo, a gente se queima. Não tem como ficar muito perto do abismo sem cair. A gente não consegue ficar o tempo todo em uma constante. Por isso, é bom que você esteja muito longe do pecado, para que quando você ficar cansado, você não venha cair. A pergunta que nos vem é: qual é a Dalila que você tem flertado? Qual é a tentação que você está brincando por pensar que é inofensiva? Se você estiver próximo do abismo, as suas chances de cair, quando estiver cansado, são muito grandes. Eu concluo essa mensagem com o final da história de Sansão, que é um final muito triste. A gente olha para o final da história e vê aquele que tem um nome que significa sol e brilho, terminando com os olhos furados e cego. A gente olha para o final da história de Sansão e vê aquele que tinha como missão iniciar a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus, e o encontra com seus punhos algemados com algemas de bronze, e ele rodando um moinho na prisão. E depois de alguns versículos a gente vê ele morrendo debaixo dos escombros de uma casa onde estava acontecendo uma festa pela derrota de Sansão. O final de Sansão é triste. E quando eu olho para a história dele, nesta relação que nós temos de família, nesta relação que temos de irmãos, eu confesso para vocês que quando eu olho para a história de Sansão, o meu coração se enche de temor. Porque eu olho para o começo da história de Sansão e eu vejo um homem muito forte, mas que tinha carne muito fraca. Eu olho para o começo da história de Sansão e vejo um homem que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para viver no topo dessa vida, mas ele terminou no fundo do poço, porque ele trilhou todos os degraus da corrupção humana. Ele seguiu as paixões da sua carne, ele foi induzido, ele foi enganado, ele foi vencido pelo cansaço. Eu tenho temor, porque eu também tenho a carne fraca. Algum tempo atrás eu passei por uma grande luta. E foi pelo fato de eu aplicar estes princípios na minha luta que eu consegui vencer. Foi pelo fato de eu ter sido guiado pelos meus valores, não pelas minhas paixões, que eu consegui virar as costas para o pecado. Foi pelo fato de eu olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, me oriente. E buscar conselho com pessoas que eu consegui não ser enganado. Foi pelo fato de eu reconhecer os meus limites e saber que sou humano, que não sou tão forte quanto penso, que eu consegui fugir, que eu consegui correr. Mas, meus irmãos, a luta continua. A luta não acabou. Algum tempo atrás, o pastor Irande convidou 3 pastores jovens para ir para sua casa lá em Atibaia. E eu era um destes pastores jovens. E o objetivo era a gente ter um dia de conversa, e essa conversa seria gravada, e depois a ideia era que essa conversa se transformasse em um livro.
E Ele foi fazendo perguntas para nós e nós fomos fazendo perguntas para Ele. E uma das perguntas que Ele fez para nós foi: qual é o seu maior medo? Sem titubear, eu respondi: eu tenho medo de cair. Esse é o meu maior medo. Em outras palavras, eu estava dizendo: eu tenho medo de trilhar os degraus da corrupção humana, de ser guiado pelas paixões da minha carne, de ser enganado, de ser vencido pelo cansaço e chegar no final da minha vida e olhar para trás e só encontrar motivos de vergonha e ver que não valeu a pena viver. Este é o meu medo. Por isso a minha oração nessa noite é para que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude a ser guiado pelos meus princípios e não por minhas paixões. Para que Deus abra os meus olhos todos os dias por meio da palavra dEle, por meio de homens e mulheres usados por Ele, para que eu não seja enganado pelo pecado. Minha oração é para que eu permaneça firme e fiel até a morte. Se este é o seu temor, e se esta é a tua oração, eu quero orar com você. E nós vamos cantar uma música que diz exatamente tudo isso que foi falado aqui. E enquanto cantamos, eu quero que você feche os seus olhos e fale com Deus. E reflita sobre as suas paixões, reflita sobre as suas lutas, reflita sobre como está a sua caminhada aqui na terra. Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde a vida da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, sensível, obediente. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu, eu sou abençoado, servindo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho
fechados e se a tua oração, Deus, não me deixe cair. Me ajude a vencer as tentações. Não me deixe ser guiado pelas minhas paixões. Mude a minha vida. Abra os meus olhos, transforme o meu querer, me sustente. Se essa é a tua oração, eu quero orar com você. Eu estou em pé aqui na frente porque essa também é a minha oração. E se você tem esse desejo no teu coração, eu peço para que você, onde estiver, fique em pé e vou orar por você. Senhor, nós queremos, neste momento, interceder uns pelas vidas dos outros, Pai, e clamar: Deus, nos sustente, tenha misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, na nossa luta, nos ajude, ó Pai, a vencermos, a não trilharmos os degraus das nossas paixões, os degraus da corrupção humana, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento eu quero clamar a vida pela vida de cada um dos nossos irmãos essa noite, Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece cada dificuldade. Em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor nos ajude em nossa luta, para que o Senhor não permita que tenhamos o mesmo final, o mesmo fim da história de Sansão, mas que possamos te servir e ser fiéis a Ti até o final de nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos livre de nossas paixões carnais. Em nome de Jesus, nos livre do engano. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê força para não sermos vencidos pelo cansaço e para fugirmos das armadilhas do mal. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, ouça cada oração, abençoe e proteja cada casamento, abençoe e proteja cada vida. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela tua igreja, que se levanta nesta noite pedindo: Deus, nos ajude, e repete a oração do Senhor Jesus que diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó Pai. Em nome de Jesus, ouça a nossa oração, que a uma voz cantamos a Ti, que entre as nossas paixões e os nossos pecados, nós escolhemos o Senhor. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Só a igreja para terminar. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, e a nossa oração nessa noite é para que o Senhor, por meio de Sua misericórdia, nos ajude a colocar em prática o que o Senhor nos ensinou a partir de agora, e que isso dure pela nossa vida toda, e que amanhã possamos mostrar ao mundo que tivemos um encontro com o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, que o Teu amor, que a Tua graça, que a consolação do Espírito Santo, que o poder de Jesus Cristo, que nos transforma, nos liberta e nos perdoa, esteja conosco, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.